Olá pessoal, estamos aqui para gravar a resenha de mais um livro aqui no nosso canal. E dessa vez eu escolhi trazer para vocês um livro muito importante da obra freudiana chamado O Futuro de uma Ilusão. O Futuro de uma Ilusão, escrito por Sigmund Freud no ano de 1927. Eu quero dizer em primeiro lugar que esse livro ele existe editado separadamente, só o livro O Futuro de uma Ilusão, mas eu tenho ele no volume 21 da coleção das obras completas, uma coleção clássica publicada pela editora Imago, né? É bem verdade que estão surgindo novas traduções da obra de Freud, traduções diretamente feitas a partir do alemão. Essa tradução da Imago, das obras completas, tem o problema de ser uma tradução da tradução. Ela é uma tradução da versão em inglês. Freud escreveu em alemão. Na década de 50, a sua obra ganhou uma primeira tradução completa na língua inglesa, e a nossa tradução, a tradução mais tradicional que formou os psicanalistas no Brasil, é essa aqui, que foi a tradução do inglês feita pela editora Imago. O livro Futuro de uma Ilusão se encontra no volume 21 dessa obra, junto inclusive com um outro clássico, que é o Mal-Estar na Civilização. Então o volume 21 conta aí com O Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização e outros pequenos trabalhos menores de Freud. Tá? Então você encontra esse livro editado à parte, se eu não me engano, a Companhia das Letras editou O Futuro de uma Ilusão à parte. Eu possuo ele aqui nessa coleção. Repito, existem novas traduções, existe um projeto chamado, inclusive, Obras Incompletas, de Sigmund Freud. A Companhia das Letras tem um projeto de nova tradução e vocês podem encontrar O Futuro de uma Ilusão também nesses outros projetos. Vamos lá comentar um pouquinho sobre esse livro. Esse livro, eu considero esse livro um clássico da psicologia da religião. A psicologia da religião tem alguns clássicos, como por exemplo As Variedades da Experiência Religiosa, de William James. Pode ser considerado um dos grandes clássicos do fenômeno religioso. Eu acho que o livro Psicologia e Religião, do Carl Jung, também pode ser considerado um clássico. Lembro-me que o Gordon Allport publicou também muitas pesquisas sobre psicologia social, investigando o fenômeno religioso. E o próprio Freud tem um conjunto de escritos dedicados a esse fenômeno social chamado religião, dentre os quais eu considero que O Futuro de uma Ilusão é o principal. Eu li esse livro alguns anos atrás, no contexto, inclusive, dos estudos da teologia, nem foi da psicologia, e essa, me lembro, que foi uma leitura que me marcou bastante. Vamos lá aos principais aspectos que Freud destaca nessa obra. Veja bem, escrita em 1927, eu estou fazendo menção a essa data para a gente entender um pouco do contexto no qual Freud produziu esse livro. Ele é escrito num contexto, primeiro, de crítica religiosa muito forte. Muitos autores no campo da filosofia, no campo da sociologia e as primeiras produções também no campo da psicologia haviam produzido críticas muito fortes ao fenômeno religioso. Eu poderia citar aqui o Feuerbach, com um livro clássico chamado A Essência do Cristianismo. Poderia citar aqui, inclusive, um pedaço da produção do próprio Friedrich Nietzsche também. O Weber havia produzido também críticas religiosas do ponto de vista da relação entre o protestantismo e a economia. O próprio Marx havia também produzido uma crítica feroz à religião no seu livro sobre a ideologia alemã. E eu entendo que o trabalho de Freud está um pouco situado nesse contexto, que é um contexto que considera a religião de um ponto de vista bastante pessimista. Então, quero dizer, de cara, que a obra O Futuro de uma Ilusão ela vai trazer uma perspectiva extremamente pessimista. E como todos esses autores estão num contexto em que a crença no progresso proporcionado pela ciência é muito forte, são autores que ainda estão bebendo
bastante de uma herança iluminista e das esperanças iluministas que a razão científica, o progresso das técnicas científicas proporcionassem novos ares para a sociedade. Isso quer dizer, então, que a leitura sobre o fenômeno religioso passa a ser extremamente pessimista, porque a religião é percebida pela maioria desses autores como sinônimo de obscurantismo, de atraso, e no nível das relações sociais a religião seria um fenômeno de influência negativa no desenvolvimento individual e societal. Como Freud é um psicanalista, o que ele fará nesse livro? Ele usará algumas ferramentas conceituais da psicanálise para criticar o fenômeno religioso. E a sua principal conclusão é que a religião é uma ilusão. Veja o título da obra. O futuro de uma ilusão. Mas ilusão de que natureza? A religião é uma ilusão relacionada com o caráter infantil do ser humano. Ele chega a conceituar a religião como uma neurose infantil da humanidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem ainda um ser humano que, primeiro, tem medo da morte, tem medo do destino, tem medo das intempéries da vida e precisa produzir artifícios psicológicos, claro, no nível inconsciente, para lidar com esses medos e esses pavores todos que lhe cercam. Portanto, a religião, para Freud, é produto do medo. Produto do medo e produto de uma personalidade infantilizada que precisa criar, principalmente no caso do cristianismo, precisa criar e projetar do lado de fora a figura paterna na qual eu deposito os meus medos, as minhas inseguranças e as minhas esperanças. Então, basicamente, essa é a crítica de Freud à religião. O futuro de uma ilusão, esse título, o significado desse título tem a ver com o fato de que Freud é um crente na razão. Ele faz uma brincadeira, inclusive, no final desse livro, falando no Deus Logos, o Deus Razão. Então, Freud é um típico herdeiro das esperanças iluministas, acreditando, repito, não sozinho, juntamente com muitos outros autores, no triunfo da razão no fim das contas, né? A razão científica, a razão técnica está empurrando as sociedades para um progresso que no futuro de médio ou de longo prazo vai tornar as práticas religiosas completamente dispensáveis, mais ou menos como a luz do sol vai dissipando a neblina no amanhecer do dia. A aurora da razão, quando ela se impuser, ela vai dissipar as trevas, o obscurantismo proporcionado pelas ideias religiosas. É óbvio que nós precisamos ler um texto como esse com um olhar crítico muito grande, pensando inclusive no nosso tempo, em que há um reavivamento e um fortalecimento muito grande das práticas religiosas, inclusive do que a gente chama de fundamentalismo religioso. Apesar disso, eu acredito que essa é uma leitura bastante importante para quem gosta desse tema, porque eu tenho dito em outros lugares que nós precisamos escutar as críticas à religião para que a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, inclusive, possa abstrair alguma coisa e amadurecer com essas críticas. Então fica aqui a nossa sugestão de hoje, a nossa resenha de hoje, é do livro do clássico freudiano, O Futuro de uma Ilusão, publicado no ano de 1927. Eu espero que você tenha gostado de mais essa resenha. Se você gostou, dê um like aqui, curta essa resenha, se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgar esse material. Muito obrigado por assistir e até a próxima.